Oi vlog, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje é sábado, hoje eu marquei com o Derek pra gente ir pra uma exposição de arte local aqui de Peide, então eu tenho mais ou menos meia hora até ele chegar do trabalho pra gente ir conversando enquanto eu coloco as minhas unhas da semana. No caso das próximas 2 semanas serão essas unhas, eu queria conversar com vocês e fazer esse vlog da semana. Enquanto eu vou colocando minha unha, eu falei no último vídeo que eu falaria nesse próximo vídeo como eu conheci Derek, como a gente se conheceu. Porque a minha amiga, que a gente tinha combinado de quando ela chegasse aqui, a gente contaria de como a gente conheceu os nossos maridos, mas ela já contou pra todo mundo. Ela falou pra minha amiga, mas eu já contei pra todo mundo, você tá escondendo, mas eu já contei pra todo mundo. Eu falei, como assim, amiga? Eu achei que a gente ia contar junto pra todo mundo. Enfim, só eu que tava guardando o segredo e ela já tinha contado pra todo mundo. Como eu falei no último vlog, assim, bem por cima, a minha vida sempre foi muito exposta. Eu falo não de vida de internet, enfim, mas vida de igreja, muito exposta. Minha família sempre foi muito exposta, ali naquele círculo pequeno e tal. E quando eu comecei a namorar, foi a única coisa na minha vida que eu falei, eu não quero expor uma coisa assim só entre a Derek, eu, a minha família e os meus pastores da época. Foram as pessoas que eu falei. E as outras pessoas que me perguntavam, falavam, conheci pela internet, eu conheci através de amiga. E realmente foi essa minha amiga que me impulsionou a conhecer Derek. Ela foi a pessoa que mais me incentivou, tanto que quando no dia que eu ia desistir, ela foi a pessoa que falou assim, amiga, tenta mais uma vez, tenta mais uma semana, e aí, quem sabe, dá certo pra você. O ano era 2021. 2021, estávamos numa pandemia. Eu sempre fui cristã, e na minha cabeça, gente, quem não é crente, pode pular esse vídeo, você não vai entender absolutamente nada. Você não vai entender nada, você não vai compreender, você vai chamar de louca. Então é melhor você pular o vídeo e seguir sua vida pra você não ficar estressado, chateado. Enfim, quem é cristão vai super compreender o que eu vou dizer e a minha experiência e o meu testemunho. Mas em 2021 eu tinha 31 anos e eu estava na melhor fase da minha vida, eu acho. Porque eu tinha emagrecido 10 quilos, eu estava fazendo academia. Primeira vez na minha vida que eu estava trabalhando num emprego bom, que eu estava gostando do que eu fazia. Obviamente que não tinha um salário maravilhoso, o professor no Brasil não recebe um salário maravilhoso, mas eu tinha me encontrado enquanto professora. Então eu estava realizada, eu amava o meu trabalho. Então todas as áreas da minha vida pareciam estar encaminhadas. Só a minha área amorosa que não. Em dezembro, essa minha amiga virou pra mim e falou assim, amiga, você não tem contatinho nenhum na sua vida. Você não tem uma pessoa, você não tem um contato na sua vida. Não tem um homem que você conversa. Você precisa conversar com homens. Eu falei, amiga, eu não sei nem conversar. Todo homem que chega eu expulso, eu afasto, eu detesto, eu fico irritada com os papos idiotas. Eu tenho preguiça de homem, preguiça. Ô, minha filha, numa hora você vai ter que conversar. Porque eu achava que os caras que conversavam comigo eram muito idiotas, muito... não sei, os papos não batiam, eu ficava irritada demais e cortava. Enfim, não tinha paciência pra ninguém. E aí, meu irmão virou pra mim, na mesma semana que essa minha amiga virou pra mim e falou comigo assim, meu irmão virou, Cami, cara, tá na hora de você, pelo menos, bater uns papos, sair uns dates, dar uma chance pra vida, porque você quer ficar solteiro o resto da vida? Com 31 anos, você já tem 31 anos, cara, você tá perdendo sua vida. E aí eu fiquei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E essa minha amiga me chamou na mesma semana e falou comigo, Cami, você tá perdendo a sua juventude, assim, esperando sentada, que Deus mande um príncipe no cavalo branco aparecer pra você, enfim, e esse cara talvez nunca chegue. Você tem que se rebolar, fazer alguma coisa na sua vida, enfim. E aí eu fiz uma oração, Senhor, no Réveillon. A minha oração foi bem específica, e aí talvez tu ache que é uma loucura, mas minha oração, ela foi bem específica. Ela foi assim, Deus, minha vida profissional está ótima, o meu relacionamento com o Senhor está ótimo, o meu relacionamento com minha mãe está assim, de vento em popa. Eu nunca tive um relacionamento tão bom com a minha mãe. As áreas da minha vida estão bem, eu estou bem fisicamente, de saúde, enfim, mas a minha vida amorosa não tá boa. Eu quero te pedir uma coisa, me faz ser vista. Me faz ser vista que eu decido. Foi essa oração que eu fiz ao Senhor. Isso foi em janeiro. E aí, fevereiro, eu
comecei a ter vários dates, várias mensagens, vários contatinhos. E isso, eu contava tudo pra minha mãe. Eu sempre contei pra minha mãe. Os contatinhos, as pessoas, os caras da própria cidade mesmo apareciam. E alguns eram cristãos, outros não. E aí eu falava assim, mãe, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Minha mãe, foi a oração que você fez? E eu ficava doida, eu falei, meu Deus, eu sou doida mesmo, meu Deus, por que eu fui fazer esse tipo de oração? E o que acontece? A gente tem um círculo de amigos, e a gente fazia jantares, como, tipo, restaurante estava fechado, essas coisas, não tinha um círculo social fora de casa, era tudo dentro de casa, a gente fazia churrasco, jantares, tudo dentro de casa, e eu contava os meus contatinhos pra essas pessoas, contava, sair com um fulano de tal, e sair com o número 1, com o número 2, o papo do número 1 é isso, o número 2, sempre teve esses números, né, desses caras, eu falava os nomes e tinha os números dos caras, e sempre tinha os rankings, então, tipo, foi uma época muito engraçada da minha vida, tava bem, eu tava, assim, de vento em popa. E aí, essa amiga minha, ela é a minha vizinha, ela era a minha vizinha, eu morava no prédio dela, e aí, num belo dia, ela virou pra mim e falou assim, amiga, eu te acho muito inteligente. Você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ai, estraguei a capa. Rasguei aqui a capa dela. Você podia aprender inglês. Eu falei, não, nem vem. Ela sempre falava isso. Você podia aprender inglês. Ai, que linda. Gente, olha que lindo. Esse marronzinho assim. Aproveita, enquanto você aprende inglês, você vai conversando com homens, você vai conversando e você vai testando. A gente não sabe conversar como, vamos conversar. E aí eu falei, ai meu Deus, tá bom amiga, vamos aprender a conversar com homens. E aí, enquanto eu aprendia inglês, a gente foi conversando. Só que o que acontece? A gente entrou no aplicativo, que é um aplicativo cristão. Então eu nunca entrei nesses aplicativos de loucura. A gente baixou uns aplicativos de língua também. Só que esse aplicativo de linguagem as pessoas só queriam azarar mesmo. Era só date e mandar foto do que não pode, né? E aí, gente, era engraçado, porque eu mostrava pra minha mãe, eu falei, mãe do céu, olha que loucura, mandaram um nude pra mim. E aí, ainda bem, gente, que eu tinha, o quê? 31 anos, então eu tinha uma cabeça no lugar. E tudo eu mostrava pra minha mãe, essa minha amiga também, enfim. Nós encontramos até criminosos. Sério, quero procurar pela polícia, pelo FBI. De verdade. Então, por isso que eu também não contava muito essas... É muito perigoso, esses grupos aí, você fala assim, meu Deus, olha o que a Camila tá vivendo, escolheu sofrer um risco e tá dizendo pra gente não viver, não sofrer esse risco, enfim, não sei nem o que dizer, I'm so sorry. Mas, essa minha amiga veio, e assim, a gente começou a conversar 1 semana, 2 semanas, isso foi março, e aí ficamos conversando, achamos esses doidos. E era um dia que a gente conversava com um doido, excluía o doido. Conversava com outro doido, excluía outro doido, assim. Um estresse, cheio de doido. Eu já tava irritada. E teve uma gota d'água de um malucão lá da galera. E aí eu falei, amiga, eu não tô aguentando mais. Eu vou excluir isso, eu vou conversar só com os caras que eu tô conversando aqui na cidade, enfim. Eu não sabia realmente conversar com cara, gente. Eu era muito tonhona demais, enfim. Mas aí eu vou conversar só com os caras que eu tô conversando pessoalmente, né? 1, 2 e 3. E eu vou parar de conversar com esse cara de internet, que só tem doido na internet. Aí ela, tá bom, amiga. Mas tá o seguinte, não exclui ainda, não, o aplicativo. Vamos deixar pra semana que vem? Você exclui semana que vem. A gente exclui juntas. Na semana que vem. Isso era no sábado. E aí, eu falei, tá bom. A gente exclui na semana que vem. E na hora que eu tava saindo da casa dela, eu recebi uma mensagem. Que era a mensagem dela. E aí, a mensagem era assim, oi, tudo bom, Camila? Você gostaria de conversar? Eu tava na porta, assim, colocando a taça de vinho na pia. Aí eu escrevi assim, oi, tudo bom? Sim, gostaria de conversar. E, tipo assim, só limpei o aplicativo da tela, como você, tipo, desliga o aplicativo, né? Tipo, e fechei e falei, beijo, amigo, te vejo semana que vem. E assim, não respondi ele durante 1 semana, porque tinha minha vida estava acontecendo, obviamente. Não respondi ele durante 1 semana. No sábado seguinte, um dia 16. Porque ele lembra até hoje desse dia 16. Eu voltei pra casa da minha amiga. E aí a gente lá conversando, tomando vinho. Já tinha esquecido esse aplicativo, não lembrava. Contando lá dos papos do 1, do 2, do 3. E a gente rindo, enfim, contando resenhas. Porque era pandemia, eu sempre passava o sábado e sexta com ela. A gente sempre fazia as nossas resenhas. Ela veio e falou, o aplicativo, amiga, vamos ver o aplicativo. Você não falou que a gente ia ver pela última vez? Eu falei, vixe, é mesmo, amiga, vamos lá. Vamos ver esse aplicativo. E aí,
nesse sábado, que era umas 8 e lá vai cacetada da noite, abrimos o aplicativo. Por abrir, só pra abrir. Vamos abrir Rapidex o aplicativo. Quando a gente abriu o aplicativo... Deixa eu ver se tem cola aqui ainda. Ah, tem. Gente, essa é a colinha que a gente usa pra colar as unhas. Vou começar a colar agora. E aí... Ui, quase passar a cola na unha. Pera, a cola é na postiça. E aí... abri o aplicativo. Quando abri o aplicativo, a pergunta de Derek era assim: como você conheceu Jesus? Foi essa pergunta, gente. Você acredita? Tipo, como você se tornou cristã? Foi essa a pergunta. Deixa eu ver se eu tenho um print aqui. Se tiver o print, eu vou colocar aqui na tela. Se não tiver, vai ficar só assim. A pergunta foi: como você se tornou cristã? Foi a pergunta que ele fez pra mim. Olha como é que fica a unha. Bonita, né? Ai, eu tô com um blush aqui. E na visão dele, quando eu respondi a mensagem dele, tipo, uma semana depois que ele tava no trabalho, e aí ele olhou e falou: uau, a menina bonita, não. A menina bonita me respondeu. E aí ele falou assim: é fake, não tem como. Ela é muito bonita, se é verdade, tem que ser fake. E a gente começou a conversar. Passou um tempo, esse aplicativo aí você não tem como mandar foto. E aí, ele me pediu outra rede social. E aí eu mandei pra ele o meu Instagram, não mandei o meu WhatsApp pra ele. Eu mandei Instagram porque eu não queria uma coisa muito pessoal, vai que era doido, né? Sempre achei, gente, sempre achei que era doido. Podia ser a possibilidade de ser uma pessoa maluca ou um malucão da galera. E aí eu não mandei, assim, meu contato pra ele. Enfim, ele começou a mandar pra mim um monte de fotos das comidas dele. Aí o que acontece que eu achei muito bacana? Ele mandou logo foto dos pais dele, da fazenda dos pais dele, da casa dele, enfim. Isso, eu e minha amiga, nós não somos bestas. A gente puxou toda a ficha dele, a gente tava calejado dos malucos que eu falei pra vocês. A gente tava calejado deles. Então a gente puxou ficha, a gente começou a procurar formas de descobrir se ele era um doidão, não era, né? Então, a gente puxou toda a ficha dele. E, enfim, não era doido. Começamos a conversar. Ah, tá, gente, tudo isso. Me desculpem, já tava doida. Isso eu tava usando o Google Tradutor. Eu tava usando o Google Tradutor, você falava nada em inglês. Zero, nem hi-bye. Eu falava que se eu cheguei aqui falando hi-bye... Ó, 2 unhas. Se eu cheguei aqui falando hi-bye com Derek, quando a gente conheceu, eu falava nada. E aí ele começou a me ensinar algumas coisas em inglês e me perguntar algumas coisas em português. Então, Derek sempre foi muito bom de língua. Ele fala alemão, Derek fala armênio, ele morou na Armênia durante um tempo, ensinando inglês lá. Ele é muito bom de linguagens. Então, ele começou a falar português comigo. E aí, isso passou-se 1 mês e meio, 2 meses... errado, quase colei na mão errada. Passou 2 meses e meio, mais ou menos, a gente batendo papo. 2 meses e meio, a gente batendo papo e tal. Aí, quando a gente conversando muito sobre comida e sobre aprender português e aprender inglês, né? Ele me ensinava muita coisa em inglês e eu ensinava muita coisa em português pra ele. Porque na minha cabeça, ele não entrava ainda num número, sabe? Quando eu contava com meus amigos, ele era, tipo assim, o 6º, sabe? Nossa, pareceu uma Kinga, né? Nossa, gente, não era assim, nesse nível de Kinguice, não. Era no nível, assim, de que ele não entrava no ranking dos caras que eu contava lá pras minhas amigas. Tinha um doidão da galera, que era aquele cara um dos rankings, que era aquele cara, tipo assim, que tocava violão, que falava bonito, que pregava. Aspirante a pastor. E eu tenho um ranço de aspirante a pastor, não sei porque, gente, tem um ranço de aspirante a pastor. E era, assim, o pior papo que eu já vi toda a minha vida. O mais pervertido que eu já conversei. Muita conotação sexual, muita nojeira, assim. Eu, com uma visão cristã, era a última coisa que eu queria. Hoje tá assim, jogado ao mundo. Realmente, o cara tá no mundo. E na época, as irmãs, as tias, né, botavam um monte de versículo. Que ele é lindo, maravilhoso, que é um cara de Deus, que a mulher que casar com ele, vai ser uma mulher abençoada e tal. E ele era o meu top 1. Era o meu top 1. E assim, pros meus amigos também. Top 1 é o violão do violão. E aí, na época, o Derek é o tipo assim, 3. Vamos botar 3. 4 unhas. E aí eu peguei e... Não, ele pegou. A gente começou a conversar e tal. Éramos amigos. E, gente, o Derek não entrava, assim,
não tinha na minha cabeça era assim, eu estou conversando, estou aprendendo a falar inglês, estou aprendendo uma outra língua, estou com um amigo, estou aprendendo a conversar com homens e estou aprendendo a abrir os meus horizontes. Essa era a minha visão em relação a Derek Townsend, tá? E aí, num determinado momento, Derek virou pra mim e falou assim, Camila, aí eu mandei o meu WhatsApp pra ele. A gente já tinha trocado WhatsApp e a gente começou a conversar pelo WhatsApp. E aí ele falou comigo assim, Camila, eu posso aprender português em qualquer lugar. Eu posso conversar com outras pessoas, tipo, fazer amizade com qualquer outras pessoas, mas eu estou interessada em você. E eu queria saber se eu posso comprar uma passagem pra ir pro Brasil te conhecer. E eu fiquei, não, tá zoando minha cara. Aí eu, amiga, não. Amiga, esse homem é doido, amiga, esse homem é doido, esse homem é doido. Como é que esse homem vai vir? Como é que esse homem vai vir? Isso aí era, tipo, maio. Isso a gente se conheceu abril. Isso é final de maio. Eu falei, amiga, não vem, amiga, esse homem não vem, esse homem não vem. Aí minha amiga, deixa vir, fala pra ele vir. E aí, eu não tinha conversado com minha mãe, assim, de uma maneira muito clara, porque pra mim não era uma real opção. Que não era uma real opção. E aí, nesse mesmo dia que ele falou comigo, eu e minha mãe fomos fazer caminhada com um cachorrinho, eu tenho um cachorro lindo maravilhoso no Brasil, vocês viram no vídeo do Brasil, meu nenenzinho. E aí eu peguei e falei, mãe, enfim, quero te contar uma coisa. Tem um cara, um dos caras, que agora ele é uma possibilidade. E aí eu contei, o nome dele é Derek e tal, é o americano, minha mãe, tá, assim. Falei, ele falou comigo isso, isso e isso. E ele perguntou pra mim o que eu acho dele vir ao Brasil, me conhecer. E aí eu falei, cara, é agora que minha mãe vai dar na minha cara, me chamar de maluca, desesperada, de Kenga. E aí minha mãe ficou em silêncio. E o cachorro parou, fez xixi. Eu falei, meu Deus, e agora? Era um domingo. Eu falei, pronto, minha mãe vai vir na minha cara. É agora que ela vai voar em mim, como nunca voou na minha vida. E minha mãe virou e falou assim, eu sabia que seria de muito longe, mas eu não sabia que seria de tão longe. Sério, minha mãe falou isso pra mim. Eu virei pra ela e falei, não, mãe, pera, só tá vindo conhecer, né? Meu marido, não, pode ficar tranquila, a gente só está se conhecendo. E aí, ela virou e falou assim, então, tá bom. E, gente, minha mãe, ela sempre teve uma paz muito grande em relação ao meu relacionamento. Tanto que em todos os momentos eu falava, mãe, não, agora pode falar. Deus falou alguma coisa? Não. Mãe, pode falar, tô doida. Você acha que eu tô doida? Ela, não, você não tá doida. Não, mãe, pode falar agora. Agora você pode falar. E ela fala, Camila, vai viver sua vida. Você não falou pra Deus que você quer decidir? E fato. E aí, Dera comprou passagem. Isso, os outros caras ainda estavam, tá, gente? Não era assim, ei, tá vindo americano na minha vida e vocês podem ir embora? Eu não fui essa não, tá? Eu tava disposta a casar. E eu queria o melhor para mim. E Derek veio. Era agosto. E eu tenho vídeo. Eu vou postar o vídeo aqui agora de quando o Derek veio. Derek pegou um voo para o Brasil. Não, um voo de... Ele dirigiu 4 horas de Page para Las Vegas. Pegou um voo de Las Vegas para Houston, se não me engano. De Houston para Guarulhos, de Guarulhos para Porto Seguro, de Porto Seguro ele pegou um ônibus. A gente não sabia nada de traslado, de pegar um táxi, eu não tinha ideia, nunca tinha parado pra pensar nessa possibilidade. Enfim, pegou um ônibus. Derek nunca tinha andado de um ônibus, gente, na vida. Ele pegou um ônibus de Porto Seguro para Teixeira de Freitas, 6 horas dentro de um ônibus, um teco-teco balançando. E eu tenho um vídeo da chegada dele na rodoviária que a minha amiga gravou. Deixa aqui. E aí, chega Derek. E assim, cara, o nosso abraço. Quando eu abracei Derek, gente, eu não sei explicar. Quando eu abracei ele, eu senti que era ele. Foi no abraço, foi tipo assim, abraçamos. E eu falei, é ele. Foi ele. E, tipo, eu não tive mais dúvidas em toda a minha vida. Eu não tive dúvidas, não tive, assim, mais... Assim, eu não sei explicar. É uma coisa muito de Deus. Se eu virar pra você e falar assim, e os outros caras, o que você fez? Eu só bloqueei.
tchau, 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 todo mundo. Não teve mais ninguém, assim, não teve nada, assim, não teve nenhum tipo de dúvida. Todas as nossas conversas sempre foram muito claras, Derek sempre foi muito bom em comunicação, e eu sempre gostei de comunicação, eu gosto de comunicar bem. Eu gosto de deixar as coisas claras. Olha que lindas. Eu amei. Tem algumas sujinhas, assim, algumas bem... que a cola sujou, porque assim, eu tô prestando atenção em vocês e tô fazendo unha, né? Então... depois eu dou uma limpadinha melhor, eu vou lixar ela, não agora que deve estar chegando, tá imenso. Até que eu tô gostando dela grande, o que vocês acham? E... o que eu ia falar? Não lembro. Mas o que me deixou muito segura em relação ao meu relacionamento com o Derek, que durou 2 anos e meio, e aí eu posso contar pra vocês o tipo de visto que eu vim, como foi nosso processo, os grupos que nos ajudaram. Eu comecei a participar de vários grupos de brasileiras que casaram com americanos, quais os grupos que elas têm, gente, fez toda a diferença. O tipo de documentação que precisava, a gente não sabia de nada, Derek muito menos, tipo, ele nunca tinha se relacionado com estrangeira, eu muito menos. E tudo que a gente fez, a gente sentiu a mão de Deus, sabe? O Senhor foi nos abençoando em tudo. Eu conheço muita gente que teve problema com visto. Derek chegou. Muita gente teve problema com visto, muita gente teve problema com documentação. E assim, todas as nossas coisas foram muito bem feitas. Assim, o Senhor sempre nos abençoou em tudo. Quando a gente chegar, eu vou contar pra vocês sobre a questão do meu... eu já tenho um vídeo sobre o meu green card, mas quando eu chegar, eu falo um pouquinho sobre o meu visto. Sobre a documentação, que tipo de documentação que a gente fez pra poder casar. Porque a gente casou pelo visto K1. Eu vou trocar de roupa agora, eu não vou com esse vestido. Vamos ver o que vai acontecer nessa exposição de arte. A gente nunca sabe, Paige, eles falam exposição de arte. Às vezes é um grande evento, às vezes é um evento desse tamanho com um artista só. Tem umas roupas que eu comprei essa semana, teve uma promoção numa loja de uma grife aqui. E aí teve um vestido, um short branco. Eu coloquei ali só pra tirar a etiqueta, botar no cesto de roupa, tudo ali embaixo. Eu vou colocar, não sei o que vou usar ainda. Acho que eu vou usar um vestidinho, uma coisa bem leve. Tá muito quente hoje. Em Paige, vocês não estão vendo, tá ventando. A gente queria até ir no lago hoje, mas a gente vai deixar pra ir no lago amanhã. Mas a gente vai no mercado ainda. Vamos na exposição de arte. Depois vamos no mercado, porque eu acho que aqui em casa a gente tá quase sem nada. E aí tem um tempão que a gente não vai no mercado assim pra comprar muita coisa. E aí vocês estão super convidados para participar desse vlog com a gente. Oi, amor. Oi. I like it. Come here. Say hi to my vlog. Say hi. How are you? How's your day? Yeah, little boring, little tiring, Really? little busy. Too busy? Tá bom. You ready? I like your outfit today. I like it. I'm changing my clothes. It's light. Very nice.
Eu vim aqui, eu falei com o Derek que eu tinha achado esses pratos muito bonitos. Vou mostrar pra vocês. Esses pratos. Eu tinha apaixonado nele, que é esse verde. Eu acho que vou comprar ele. Ai, que lindo. O que você acha, amor? Né? Yeah, so like you want. Tem esse aqui que é azul e branco. E tem esse que eu gostei, que é verde. O que você acha, amor? Só vai preto. Eu também preciso de jogos, de talheres, porque eu nunca comprei quando a gente casou. Você sabe que a gente casou, eu nunca fiz chá de panela, nunca fiz nada. Eu sempre usei o que era que tinha, então sempre teve 2. Aí a gente tá olhando se a gente compra um jogo daqui ou se eu peço online. Eu tô achando isso tão bonito, mas eu não queria dourado, não. Eu queria uma coisa assim, assim eu gosto desse estilinho. O que vocês acham? Eu não vou comprar agora. Só me dão uma ideia do que vocês, que já são donas de casa, que vocês têm. Eu achei esse bonito. Esse aqui não achei bonito. Acho que não vai combinar com o jogo. Agora, eu gostei desse. Esse eu achei lindo. Acho que é o mesmo daquele de lá, né? Tá, vou falar os que eu achei. Esse aqui, eu achei estonteante. Olha como é que ele é. Vocês que são donos de casa, me falam qual que vocês acharam mais bonito. De verdade. Porque uma noção, assim, do que dura, do que como é que fala? Que a gente consegue usar mais, né? Sei lá, acho que o dourado risca muito, estraga rápido, preto estraga rápido. Vocês que são... que estão acostumadas com jogos talheres, me fala aí. Gente, pro jantar de hoje eu fiz uns legumes grelhados, uma carne grelhada. Tô terminando aqui de grelhar. Não, comecei a grelhar um abacaxi. Ainda não vou virar. Tá congelado, ó. Aí eu vou deixar pro último, só pra ficar de sobremesa mesmo. Vou grelhar ele bem grelhadinho. E fiz um arroz que tá bem al dente. E é isso, esse vai ser nosso jantar de hoje. These two verses right here open up an avenue to lots of other studies, and maybe we'll get to that someday. Oi, gente, chegamos da igreja e eu fui fazer almoço. O Derek começou a estudar as coisas dele do doutorado. Ele tá fazendo doutorado, assim, tá muito pesado, muito mais pesado do que o mestrado. O mestrado foi tranquilo, o doutorado não tá sendo tranquilo. Então, a gente tá tendo umas conversas, assim, de umas organizações aqui em casa por causa do doutorado. Então, eu fiquei muito quieta, coloquei um fone, fui assistindo as coisas com fone pra não atrapalhar ele. Agora, ele tá tirando uma soneca lá na sala. Então, eu subi pra poder terminar o vídeo, na verdade, terminar algumas coisas que eu lembrei que eu não falei ontem. Então, esses fatos importantes que eu achei que seria importante abordar aqui hoje com vocês, né? Falar pra vocês. Eu andei anotei aqui no meu iPad algumas coisas. Quando o Derek chegou no Brasil, na primeira viagem, ele foi em agosto.
quando a gente conversou, eu tô falando até um pouco baixo, né? Acho que não dá pra ele ouvir nada não, mas enfim, ele falou que ele iria comprar passagem, ele comprou a passagem em maio e ele chegou no Brasil em agosto. Assim que os aeroportos abriram, no primeiro mês de voo, que teve voo para o Brasil, voo internacional, ele comprou a passagem e ele foi no Brasil. E aí a gente se conheceu e foi lindo, maravilhoso. E aí todas as vezes que ele voltava para os Estados Unidos, assim que ele chegava na primeira semana, ele já pedia férias de novo. E uma pessoa que trabalhou aqui, ele morava aqui em Page há 8 anos, tinha pedido férias que 1 ou 2 vezes na vida, nunca nem tinha pedido férias. Então ele começou a pedir férias e voltava no Brasil a cada 4 ou 5 meses. Era o tempo que ele conseguia de folga no trabalho, porque ele trabalha num parque do governo aqui, então é complicado tirar férias, enfim. E ele conseguia voltar a cada 4 ou 5 meses ao Brasil. Outra coisa que eu queria falar, que foi muito importante, principalmente se alguém estiver se relacionando com um estrangeiro, ou que deseja se relacionar com um estrangeiro, até no último vídeo que eu postei domingo passado, domingo passado, que no caso é hoje, postei hoje, eu já vi um comentário de uma moça falando, eu fico falando com minha irmã pra se relacionar com um estrangeiro, que ela vai ter uma vida, enfim, maravilhosa. Nem sempre é assim, sabe? Existem pessoas ruins em qualquer lugar do mundo, brasileiros, estrangeiros também, e a gente tem que estar com os olhos bem atentos. Se a gente estiver numa fase muito carente da nossa vida, a gente acaba aceitando qualquer coisa, né, achando que vai ser o melhor pra nós e a gente acaba sofrendo. Então, eu tava numa fase muito boa na minha vida, então, se Derek não estivesse sendo uma pessoa boa pra mim, eu nunca, jamais iria me relacionar com ele só porque ele é um estrangeiro. E uma das coisas que foram muito importantes pra nós é que o nosso relacionamento nunca foi pautado numa conotação sexual, numa conexão sexual. A primeira coisa que aconteceu entre nós foi uma amizade. E eu acho que isso é muito importante, né? Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, Derek estudando muito, trabalhando muito, eu tô tentando construir uma carreira agora aqui nesse país, do outro lado do mundo, aprendendo inglês, muito estresse. Então, se a gente não tivesse um relacionamento de amizade, de resenha, de brincar um com o outro, de rir um da cara do outro, eu sei que Derek parece no vídeo que ele não tá gostando, né? A gente é só ligar uma câmera, ligou uma câmera na cara dele, ele já... estátua, e fala, amor, você pode se mexer. Ele trava, porque não é do perfil dele, então não filmo muito a Derek aqui no YouTube, principalmente assim, esse é o meu canal, tem o meu nome, então quero mostrar mais a minha vida. Quando ele gosta, quando ele quer aparecer, ele aparece, faz uma gracinha. Quando ele não quer aparecer, eu super respeito. Eu vim para os Estados Unidos com o visto K1, a gente não conhecia nada, eu falei com vocês ontem que a gente não sabia nada sobre o visto K1, e eu entrei num grupo de Facebook que chama-se Unidos pelo Visto K1. Foi esse grupo que me ajudou muito. Tem o grupo do Roberto também, que foi um grupo, assim, especial, que foi no WhatsApp. Eu participei mais do grupo do WhatsApp dele do que do grupo do Facebook. Então, assim, todas as dúvidas, a Bruna, as meninas, assim, eu lembro mais da Bruna, né? Tira sempre todas as dúvidas. Se você precisa de uma assessoria também, você pode contratar a assessoria das meninas, é muito bom. O Roberto também tem assessoria, então faz toda a diferença na vida das pessoas. Quem não tem essa facilidade de resolver as coisas sozinho, porque assim, se eu tivesse casando com um marido, né, com um homem, que ele não fosse esperto, eu contrataria uma assessoria. Mas o meu marido, ele foi assim, Derek foi muito esperto, ele aprendeu tudo. Eu falava pra ele, amor, eu acho que é isso e isso. E as meninas aqui no grupo, era o dia inteiro assim, as meninas no grupo falaram que a gente precisa desse documento. Ele entrava no YouTube, ligava pra alguém, resolvia. No outro dia ele já tava com o documento na mão. Então, assim, nós não tivemos problema nenhum com a nossa documentação. Foi, assim, aprovado em 1 ano e 3 meses. E olha que a gente tava numa pandemia, todos os processos estavam sendo aprovados, sei lá, 1 ano, 8 meses, 1 ano, 9 meses, 2 anos. Tinha gente que tava esperando, assim, muito mais do que nós, e fomos muito aprovados, porque Derek falava assim, o nosso pacote é forte. Porque é um trem, ó, desse tamanho de pacote, o pacote é desse tamanho, assim, ó, envelopão que a gente enviou, com muita documentação. Então eu fiz entrevista no Rio de Janeiro, fiz os meus exames em Brasília. Não foi fácil, gente, né? Casei aqui, eu não casei no Brasil. No Brasil fiz só um jantar com a minha família, com os meus amigos. Eu sempre tive um desejo, uma vontade de ter uma festa com a minha família, casamento e tal, enfim. Tudo não tereis nessa vida, eu não tive tudo, né? Tive o meu vestido de casamento, que a minha mãe fez meu vestido de casamento, coisa mais linda do mundo. Casei aqui com a família de Derek. E no Brasil a gente só fez esse jantarzinho com a minha família, alguns amigos, e vim pra cá falando hi bye. E agora eu tô aqui em Page, Arizona, trabalhando na biblioteca,
sendo coordenadora do departamento infantil, estou gostando, mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui no comentário, vou tentar responder no próximo vídeo. E vocês podem mandar mensagem também no Instagram, quem estiver se relacionando com um americano ou com outra pessoa, precisar de ajuda, eu sempre tiro dúvidas no que eu puder ajudar. No que eu não puder ajudar, eu também indico alguém pra poder ajudar vocês. E é isso, beijos. Hoje agora a gente vai pro lago. E eu acho que eu não vou gravar mais, esse vídeo vai ficar muito grande. Meus vídeos estão ficando muito grandes, todos os vídeos maiores que eu tenho, assim, depois que passa de 30 minutos o YouTube não tá entregando. Então eu vou tentar fazer vídeo menor. O que vocês acham? Não tá entregando, gente. E aí eu acho que eu vou tentar fazer uns vídeos menorzinhos, de uns 25 minutos até 30. Espero que vocês gostem. Se você gostou, curte, comenta, me segue pra poder me ajudar, que eu tô desanimada. Tô desanimada com esse canal. Não sei porquê, essa semana eu tô desanimada. Mas é isso, beijos e até a próxima semana. Some things in the channel.